Muito bom dia. Hoje, sábado 15 de outubro deste ano 2022. Uma saudação muito especial ao missionário Miguel Bermúdez Marinho, a sua esposa Ruth e todos os irmãos reunidos lá em Lima, Peru, na congregação que pastoreia o reverendo Rona Rios. E também envio um abraço e uma saudação muito especial à doutora Nelly Fuentes, que se encontra lá também com vocês, aí também com vocês, e todos os que estão conectados através da internet. Que Deus continue neste tempo nos falando diretamente às nossas almas, aos nossos corações por meio da sua palavra, a qual dia a dia vai nos preparando para estarmos prontos para a nossa adoção. Quando Jesus esteve no Monte da Transfiguração, aí Deus estava mostrando a ordem da sua vinda. E o povo tinha que estar representado ali em Pedro, Tiago e João, com os olhos espirituais bem abertos para compreender esse mistério. Moisés e Elias estavam ali falando com Jesus, pregando a Jesus ao que iria ser adotado. Isso lemos em um dos extratos do nosso irmão William, há alguns dias, onde vimos ali que eles estavam falando com Jesus da ida a Jerusalém. Vejam como ali esses ministérios estiveram presentes em um momento de adoção. No momento em que Jesus ia ser adotado, estiveram presentes Moisés e Elias. E vimos também que no momento da ressurreição, estiveram ali presentes Moisés e Elias também. Aquilo foi em São Mateus, capítulo 17, o do Monte da Transfiguração, quando estava sendo adotado, Jesus estava sendo adotado, e em São João, capítulo 20, versículo 11 e 12, vemos ali, dentro da cova onde tinham colocado Jesus, vimos ali que o irmão William escreveu Apocalipse 11, do 3 ao 7, e Apocalipse 14, do 14 ao 20. Ou seja, que na ressurreição desse que foi adotado, também estiveram presentes esses ministérios. E estavam ali, dentro da cova, de um lado, na cabeceira e aos pés. Ou seja, em ambos extremos, onde estava deitado, ali estava esses dois ministérios, esses dois querubins, pois assim estavam também no templo de Salomão. Essas duas oliveiras, o vemos aí dentro, nesse lugar, já Jesus tinha ressuscitado, ou seja, que tiveram a ver com a ressurreição também. E se vocês notarem, para a adoção, estiveram ali eles falando, pregando aquele que seria adotado. E aqui, na ressurreição, também os vemos falando a estas mulheres que se aproximaram aí para olhar, e eles também pregaram.
Vejam, falaram do que ele já tinha dito que ia acontecer. Tiveram ali uma pregação também. E se forem lá no livro de Atos, no capítulo 1, versículo 10 em diante, disse: E estando eles com os olhos puestos no céu, entretanto que ele se iba, e estando eles com os olhos fitos no céu enquanto ele subia, de repente junto deles se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. E ele escreve ali Apocalipse 11, do 3 ao 9. E Zacarias capítulo 4, do 9 ao 10. Vejam como se repete essa presença desses 2 ministérios também no rapto. Ou seja, que são os ministérios de adoção, de ressurreição e de rapto. Tem a ver com o que a Igreja do Senhor Jesus Cristo neste tempo final vai receber. Na mensagem, o tempo de redenção para Israel, pregado em 8 de fevereiro de 1998, aqui em Caí, Porto Rico, diz: agora podemos ver que se requer a segunda vinda de Cristo e o conhecimento da segunda vinda de Cristo sendo dado à Igreja do Senhor Jesus Cristo para a redenção do corpo físico, ou seja, a transformação dos nossos corpos físicos e imortais para obter esse corpo novo, eterno e glorioso que Cristo prometeu para cada um de vocês e para mim também. Por isso é tão importante a segunda vinda de Cristo. E surge a pergunta, mais adiante nesse mesmo tema, e surge a pergunta para os que vivemos neste tempo final. Se Deus cumprisse a segunda vinda de Cristo em um operário da construção, como a cumpriu 2000 anos atrás, neste operário da construção, este jovem carpinteiro Jesus, se a cumprisse novamente em um operário da construção, quantos o receberiam? Se cumprisse sua vinda em um véu de carne que fosse um operário da construção, quantos diriam: eu creio no cumprimento da sua vinda? Agora temos que ter nossos olhos bem abertos, porque o precursor da segunda vinda de Cristo disse que, se não vigiarmos, passará despercebido por cima das nossas cabeças e nem sequer perceberemos o cumprimento da sua vinda. No livro dos selos, nos diz na página 17 da mensagem Deus em Simplicidade, diz: muitos passam despercebido por razão da maneira em que se revela. O homem tem suas próprias ideias do que deve ser Deus e sobre o que Deus fará. Como disse muitas vezes, o homem é igual a como sempre foi. Ele sempre está louvando a Deus ou pelo que fez, olhando o que Deus fará no futuro, mas ignorando o que Deus está fazendo no presente. Assim é, olham para trás e veem a coisa tão grande que Deus fez, mas não podem ver a coisa tão simples que Deus usou para efetuá-la. Olham à frente e vem o grande que vem, e em 9 de 10 casos, as coisas já estão acontecendo, tudo ao seu redor. No entanto, é tão simples que não sabem. E ele escreve ali 9 de 10 casos. E na mensagem, deixando escapar a pressão, nos diz um relato aqui e nos traz um ensinamento muito importante. O nosso irmão Branham diz, precursor da segunda vinda de Cristo, diz, e recordem que Cristo é ungido. Messias significa o ungido.
ungido com o Espírito de Deus. Pregado em 13 de maio de 1962 diz, eu pensava isso na outra noite. Eu estava em certo hospital e nosso pastor, eu pensava que ele estava doente, mas ele somente estava cansado, correu, até ficar esgotado. E alguns disseram, telefonaram ao escritório e perguntaram se eu poderia fazer suas chamadas. Ele escreve, ir onde o chamam. Bom, eu estive todo dia com atas de negócio e ministros de diferentes lugares. Eu disse, sim. Bom, fui fazer suas chamadas, cumprir suas chamadas. E fui a certo hospital. E eles me deram o nome de uma mulher e um número onde ela estava. Subi até o quarto, fui até a senhora. Era como 15 ou 20 minutos. Era como 15 ou 20 minutos antes da hora para receber visitas. Assim que eu fui e disse à senhora que eu era um ministro e que queria ver certa mulher. Ela olhou na cara e ela estava fazendo algo. Ela primeiro virou e disse, o que você deseja? O que você quer? Eu disse, eu gostaria de saber onde se encontra uma certa senhora nessa sala. Ela respondeu, não sei. Eu disse, bom, me foi dado um número, um certo lugar e pensei que deveria perguntar primeiro. Me disse, bom, se você tem um número, vai e olhe, busque. Obrigado. Desci e fui na porta da sala. Há aqui uma senhora chamada assim? Não. Bom, eu voltei, olhei meu papel, ali dizia. Assim que voltei, a senhora estava parada em pé ali e disse, era um número equivocado. Como você disse que era seu nome? Que era o nome dela? Eu disse, ela não está neste andar. Obrigado. Eu disse, então vou subir as escadas. Assim que eu subi para a próximo quarto e fui ao primeiro, ali havia um médico sentado no escritório. E eu estava sentado ali, coçando a cabeça. Eu disse, como vai? Ele somente olhava para cima e para baixo. Eu pensei, bom, melhor deixar tranquilo. Assim que eu continuei, um corredor mais adiante, encontrei uma mulher em um escritório, uma enfermeira. Eu disse, perdão, disse, o que você quer? Eu disse, aqui uma senhora de certo nome, fulana de tal? Ela disse, não sei. E eu disse, ela disse, estou falando tal qual, com as reticências. Ela disse, reticências. Eu disse, me deram um tal número 321 ou 221. E eu disse, foi a esse quarto e não há ninguém ali. Tinha ido primeiro no 221, que era o segundo andar, depois foi até o terceiro andar, subiu as escadas ao terceiro andar e está no terceiro andar. Fui a esse quarto e não tem ninguém ali. E a dama me disse, não há ninguém aqui com esse nome. Assim que eu disse, talvez será em cima. Bom, disse, então por que você não vai ao 321? Ou seja, já estava no 221. E aí ela disse, por que não vai ao 321? Eu disse, obrigado. Fui para o 321, ou seja, daí desceu para o 321, ou seja, estava mais acima. E disse, tem aqui uma senhora chamada fulano de tal? Não. Havia uma senhora deitada e disse, ela estava ao outro lado no quarto, no outro 31. Eu disse, obrigado, senhora. Caminhei em frente e disse, está a senhora fulano de tal aqui? Não, mudaram daqui, ela está embaixo. Pensei, vá. Regressei a escada abaixo outra vez. E eles me deram o número do quarto e eu fui, desci as escadas olhando tudo. Tinha medo de voltar àquele escritório outra vez. Assim que eu olhava para cima e para baixo tentando encontrar aquele número. Não queria voltar outra vez ao escritório onde o trataram um pouquinho áspero. E eu olhava e não pude encontrá-lo. Assim que aqui vem este médico caminhando com o seu estetoscópio
na mão e seu maletim na mão. Eu jamais tinha visto um homem de 1,20 m de altura e 1,20 m de largura, mas quase quadrava, ele vinha caminhando ali, e eu disse, boa tarde, senhor, você poderia me dizer onde está a habitação, o quarto tal e tal? Ele disse, aqui para cima e depois lá para fora. Eu disse, obrigado pela sua informação. É a verdade. Ele disse, em cima por aqui e saindo lá para fora. E eu pensei, eu disse, obrigado. Pensei, ainda não cheguei em nenhum lugar. Olhei para trás e ali havia uma senhora de aparência bondosa parada em pé no escritório outra vez. Caminhei para ela e disse, boa tarde. Ela disse, como está? Disse, senhora, estou todo confundido e contei minha história. Disse, há uma senhora aqui, em algum lugar, que tem cirurgia pela manhã e está próxima da morte? Eu sou o ministro e o nosso pastor não pôde fazer suas chamadas e me deram esse número. Ela me disse, um momento, irmão Branham. Eu vou verificar. Ela, bom, eu agradeci, dei graças ao Senhor. Ela deixou tudo ali e caminhou para lá. Lembrem? Não era a mesma pessoa que tinha atendido antes. Ela deixou tudo e caminhou para lá e conseguiu, sim, irmão Branham, ela está no quarto tal e tal, à sua esquerda, ali mesmo. Eu disse, muito obrigado. Dei a volta, fui e pensei, é assim, deixando escapar o vapor. Ele faz aí um desenho da estrela de Davi. E ele escreve, em um tempo explosivo por tanta pressão. E também escreve a condição de perigo que há e ninguém quer ajudar e há uma operação para se realizar. E o profeta aparece e o fazem perder tempo. Isso escreve ali o irmão William. Continua dizendo, tudo está se convertendo numa era neurótica. Todos estão armados, não tendo tempo, não tem tempo. E isso leva a um lugar em que rompe as coisas. Isso causa que as pessoas tenham mau sentimento quando explodem e dizem coisas que não querem dizer. Agora, todos são culpados disso. Eu sou culpado. Vocês todos são culpados. Nós fazemos coisas sob pressão que de outra forma não faríamos. Assim que há um excesso de pressão formado, acumulado hoje. Eu creio, talvez diga isto antes de ir mais longe, antes de continuar. Eu digo que eu creio que é o inimigo descendo e pressionando. Eu creio que é o diabo. E sabemos que a vinda do Senhor está à mão. E a Bíblia disse que nos últimos dias o diabo estará como leão rugindo. E se ele consegue te colocar sob pressão, te apressando, correndo sobre algo, você tomará decisões que não tomaria se se sentasse para pensar. Faz como 3 anos. Isso é algo muito importante. Vejam, vou ler novamente. E se ele pode te colocar sob pressão, seja o inimigo. E se ele consegue te colocar sob pressão, te apressando, correndo, atropelando algo, você tomará decisões que não tomaria se sentasse para pensar. Deus nos ajude a tomar decisões, primeiro, meditar, e se isso faz que façamos ou digamos coisas por essa pressão que temos, melhor não façamos, mas que nos tranquilizemos e não no momento de ira ou de aborrecimento falar ou fazer coisas e tomar decisões que não faríamos estando com um temperamento tranquilo, porque o próprio temperamento que Moisés teve naquela ocasião fez que golpeasse a rocha. O temperamento de Moisés nesse momento não o ajudou, bem? E ele talvez estando
em seus cabais bem tranquilo, sereno, não teria feito isso. Ele diz ali que nós fazemos coisas sob pressão, que de outra maneira ou de outra forma não faríamos. Continua dizendo, faz como 3 anos atrás, estava numa viagem de caça e tinha um guia índio. E eu caço realmente rápido, muito rápido. É simplesmente assim que eu sou. Vocês veem um desses que acumula pressão. Assim que eu estava caçando com o índio e pulei do cavalo. Ele escreve o chefe índio. E havia um alce em cima na montanha e eu comecei a subir. E o índio era como 10 anos mais velho que eu. Ele vinha atrás de mim bufando. E eu disse, à frente, apressa-se, chefe, apressa-se. Eu comecei, ele disse, está indo muito rápido. Eu diminuí a velocidade. Vai muito rápido. O índio volta a dizer. E diminuí até caminhar muito rápido. Até caminhar. Muito rápido. Oh, vá, disse. Chefe, o alce está lá em cima. Ele respondeu, ele ficará ali. Ele nasceu ali. Eu disse, creio que isso é correto. Ele ficará ali. Ele nasceu ali. Ele disse, pregador, caça muito rápido. Espanta todos os animais. Disse, eu gosto do índio. Caminha uma vez e olham 9. O irmão William escreve, caminham uma e olham 9. De 10 coisas que Deus promete, 9 estão para vê-las e uma para caminhá-la. Olha o que ele diz ali. Bom, eu me perguntava que velocidade teria que me mover para chegar ali. Enquanto eu ia numa estrada montanha acima, ele me disse, caminhe uma vez, depois observe 9 vezes, antes de dar o próximo passo. Oh, vá. Mas vejam vocês, que ele não tinha pressa alguma. E ele escreve em cima, caminhe uma vez e observe 9 vezes. Veja este ensinamento que ali ele nos mostrou. E o que escreveu nosso irmão William. Continua dizendo na mensagem A Quinta Dispensação à Lei, pregado em 28 de março de 2014, Bogotá, Colômbia, diz: é importante estar acordados espiritualmente para que não nos escape as coisas que estão prometidas à medida que vão sendo cumpridas no programa divino. Recordem que quando o reverendo William Branham falou da segunda vinda de Cristo, disse que será tudo tão simples, o sétimo selo, que se não vigiarmos, nos passará por cima despercebido, por aí pela página 17, que foi a que lemos há algum momento. A 18 do Livro dos Selos e também a página 472 do Livro dos Selos. E outros lugares do Livro dos Selos. Nos fala de que tudo vai ser cumprido em simplicidade. Ou seja, que assim como foi em simplicidade a primeira vinda do Messias, sua segunda vinda será em simplicidade. Na mensagem Cristo, o Mistério de Deus Revelado, na página 14, diz que o mistério do sétimo selo não é conhecido ainda, não está aberto, de como virá e quando virá. E isso não está aberto. Como virá e quando virá? Já sabemos que tem que ser na Era da Pedra Angular. Quando? No entrelace da dispensação do reino com a dispensação da graça. E sua vinda será como rei, como juiz, como leão da tribo de Judá. Esses detalhes são muito importantes para estar com nossos olhos abertos. Quando? E como? Ou como e quando? E ele diz, no entrelace da dispensação do reino com a dispensação da graça. E aí recordem que houve um entrelace bem marcado, onde houve a culminação dos batismos, a culminação da Santa Ceia, a culminação de inúmeras coisas e eventos que eram feitos
antes desse onde tempo onde ele mandou a cessar, parar, a deter. E já se estava aí marcando a dispensação da graça chegando ao seu final e o começo de uma nova dispensação, a dispensação do reino. E nessa dispensação ele estará como leão da tribo de Judá, como juiz, como rei. Nessa mesma mensagem mais adiante diz, o tema mais importante para o tempo final, assim como o tema mais importante para a dispensação da graça, foi a primeira vinda de Cristo. O tema mais importante para a dispensação do reino é a segunda vinda de Cristo, ou seja, a vinda do Filho do Homem prometida para o último dia. Na mensagem, fazendo um serviço a Deus, fora de sua vontade, pregado em 18 de julho de 1965, na página 36 diz, lá em Tucson, aqueles grandes observatórios tomaram a fotografia disso lá em cima, ainda continuam perguntando, o que foi que aconteceu? O que foi? Ainda continuam publicando nos jornais. Alguém sabe algo sobre o assunto? Que e como foi que aconteceu? Já que aí não há nuvens, aí não há ar, aí não há umidade, há 30 milhas de altitude no ar. Ó Deus, haverá sinais no céu, no alto, e quando essas coisas acontecerem, terremotos em diferentes lugares, então aparecerá nos céus o sinal do Filho do Homem. Nesse dia, Lucas, o Filho do Homem, se revelaria novamente a si mesmo. Seria revelado a si mesmo. E o mundo estaria se assemelhando a Sodoma e Gomorra. E ele escreve o sinal do Filho do Homem no céu, 1963. Oh, meus irmãos, não sejam ignorantes das coisas espirituais. Vem, esquadrinhai as Escrituras, porque nela vos parece ter a vida eterna. E são elas as que testificam da palavra. Elas são as que dão testemunho da verdade, das coisas que Deus está fazendo nessa hora. E agora, veja, aqueles que têm o Espírito de Deus esperam por essas coisas. E quando eles veem essas coisas, eles creem. Jesus disse, nenhum homem pode vir a mim, a não ser que meu Pai o traga. E tudo que o Pai me deu, dele a palavra, ele é a palavra, eles virão a mim, eles virão a mim. Eu fui um pouco duro essa manhã, um pouco rude essa manhã. Vem os que esperam no Senhor, os que esperam e ao fazê-lo assim, verão a promessa para hoje sendo vindicada e renovarão sua fé em sua palavra. E ele escreve, os que esperam no Senhor renovarão sua fé. Porque ele prometeu fazê-lo e aqui ele está fazendo, então já não há dúvida alguma. Deus fala, sua palavra primeiro fala e depois o Espírito, que é um portador, faz que a coisa que a palavra diz que faria seja executada. Ó, temos muitos personificadores. Ainda teremos muitos deles, homens de coração sincero, tentando fazer coisas dessa maneira ou da outra, mas veja o que aconteceu, as pessoas colocaram suas mãos nisso e então morreram. Nenhum esquema denominacional de homem funcionará, fazendo membros para suas próprias denominações que eles a si mesmos fabricaram. Deus nunca teve nenhuma denominação. Ele nunca terá uma denominação. É algo feito pelo homem. E recordem, naquele escrito que ele diz que neste tempo final não haverá uma denominação, porque ele deixou os ministérios de Moisés e Elias. E com a presença dos ministérios de Moisés e Elias, não haverá uma denominação. Ou seja, a era da pedra angular não vai se denominacionalizar, como ocorreram nas eras passadas, porque
deixará neste tempo sua presença, o pilar de fogo, a manifestação das duas oliveiras de Moisés e Elias, no meio da igreja do Senhor. E isso evitará que se denominacionalize. Continua dizendo, e eu me pergunto se todos os nossos esforços tentando atrair e todas as nossas grandes cruzadas e avivamentos, se não estivermos entrando para encher a arca metodista ou a arca batista ou a arca presbiteriana, mas e a arca de Cristo, a palavra? E ele escreve a arca. E se a noiva será a palavra, então ela tem que sair de Cristo, parte do noivo. Ela tem que ser a palavra. A palavra, não para aquele dia, ele escreve primeira vinda, mas a palavra para este dia, ele escreve segunda vinda, que ele tinha prometido que seria neste dia. Ele disse que enviou sua palavra para moldar sua noiva. Ele faz um desenho da pedra angular e das eras, e em cima, um desenho da estrela de Davi. Ele enviou sua palavra para moldar sua noiva e formá-la. Espero que o vejamos. Não tenham ideias próprias suas e também não tome ideia de alguém mais. Tome a palavra vindicada. Está a Bíblia, diz, Deus prometeu em sua palavra de como ele escolheria sua noiva neste último dia. Ele escreve último dia. Você sabia isso? Ele prometeu como ele faria. E seria pelo seu plano original que Cristo tem para escolher. Que ele tem para escolher o tempo, para escolher a estação de quando ele... Reticências. Isso fala ali no livro de citações. Onde ele é dessa mesma mensagem, mas eu queria ler aqui do extrato da página 150 do livro de citações, parágrafo 1341, diz: para guardar os mandamentos de Deus, para fazer qualquer coisa bem para Deus, para fazer um serviço corretamente. Há 5 deveres para fazer serviço a Deus corretamente. Primeiro, tem que ser seu tempo para fazê-lo. Tem que ser sua estação. Ele escreve era tempo, escreve dispen, abreviado, tempo e estação. E escreve era momento. E ser de acordo à sua palavra que, segundo a sua palavra que foi falada. E escreve escritural, escritura. E tem que ser por meio da pessoa que ele escolheu para dá-lo e para que o faça. E aí? Deixe-me ver aqui um momentinho. Porque ele escreve algo ali em cima, mas está... É preciso colocar no computador e ampliar. Porque não estou seguro, aí não entende bem se ele escreve mensageiro, porque diz, e tem que ser dado segundo a pessoa que ele escolheu, por quem fazer. E escreve algo em cima na pessoa e depois buscamos bem para ver exatamente o que foi que escreveu. E tem que vir primeiro aos seus profetas, e o profeta tem que ser vindicado pela palavra de Deus. E escreve estar prometido na Bíblia. Aí tem seus 5 deveres. Tem que ser assim. E em cima ele escreve um profeta vindicado pela palavra. E do lado ele faz uma pirâmide e as 7 eras. Continua dizendo, ele não pode falhar, estou fazendo serviço a Deus fora de sua vontade. Página 37, ele não pode falhar com a sua noiva, já que ela é parte dessa palavra. Ele não pode escolhê-la por meio de uma denominação,
já que ele não escolheu Cristo por uma denominação. Acaso Cristo veio a alguma denominação? Veio acaso Cristo através de alguma denominação? Não. Eles o rejeitaram. Então, ele poderia, ao escolher sua noiva, fazer de outra maneira? Como ele fez que Cristo viesse? Pela palavra dos profetas. É isso correto? Como então ele fará que sua noiva venha? Pela palavra dos profetas. Como ele o identificou quando ele veio? Através de um homem com o espírito de Elias, que saiu do deserto. Como ele identificaria sua noiva? Ele prometeu em Malaquias 4 fazer a mesma coisa, como ele fez quando destruiu a terra nos dias de Sodoma. E ele escreve a identificação da noiva. Continua dizendo na mensagem onde paramos da quinta dispensação à lei, nos dias do nosso irmão William, continua dizendo: quem perder essa bênção de ver, entender e receber o cumprimento dessa promessa, perderá a fé para ser transformado, a transformação e o rapto para ir à ceia das bodas do Cordeiro. Por isso diz que sejamos tidos por dignos de evitar todas essas coisas que virão, ou seja, os juízos que virão da grande tribulação, e estar como? Em pé diante do Filho do Homem. São Lucas capítulo 21, versículo 34 ao 36. Assim que o tema mais importante para o cristianismo neste tempo é a promessa da vinda do Filho do Homem no último dia. É um mistério, sabemos. É o maior mistério de todos os mistérios. Esse é o mistério do sétimo selo, que quando foi aberto em Apocalipse capítulo 8, houve silêncio no céu, como por meia hora, porque os anjos no céu não sabiam, não conheciam esse mistério, porque estava somente na mente de Deus. E quando foi aberto no céu, eles guardaram silêncio, para que o inimigo não pudesse causar dano ao programa de Deus. Na mensagem, Cisternas Rompidas, página 4, página 3 e 4 diz: agora eu estive falando a vocês sobre a mensagem muito certamente, muito corretamente, alguns poderiam estar sob a expressão: eu penso que Jesus virá na manhã ou nessa noite. Eu penso agora, eu não digo que ele virá, e talvez ele não venha pela próxima semana, e pode ser no próximo ano, poderia ser em 10 anos. Eu não sei quando virá, mas há uma coisa que eu quero que vocês tenham em mente sempre: você esteja pronto em cada minuto, em cada hora. Vem? Então, se ele não vem hoje, ele poderia estar aqui amanhã. Assim que somente mantenha isso em sua mente, que ele vem. Eu não sei quando será minha última hora sobre essa terra. Nenhum de nós sabe. E não há nenhum de nós que saiba quando será sua vinda, de acordo com a sua palavra. Nem ele sabe. Ele disse que somente o Pai sabe quando será sua vinda. Nem sequer o Filho sabe quando virá. Será quando Deus o enviar a nós outra vez. Mas nós estamos buscando sua vinda. E se ele não vem na minha geração, poderia vir na próxima. Se ele não vem na próxima, virá na outra. Mas para mim mesmo, não posso ver que reste tempo algum. Eu somente, para mim, poderia acontecer a qualquer minuto. Agora, isso não significa que você verá a mudança dos céus e toda. Essa não é a vinda da qual estou falando. Estou falando do rapto. Vejam, ele vem 3 vezes. Ele vem no nome de 3 filhos. Ele vem em uma trindade: Pai, Filho e Espírito Santo. Vem? Todo é o mesmo Cristo, o mesmo Deus, todo o tempo. Agora, sabemos que ele vem para trazer 3 obras de graça. 1, justificação, ele vai enumerando. 1, justificação, escreve 2, santificação, 3, escreve, e o irmão Branco continua: batismo do Espírito Santo. Ou seja, enumera 1, 2, 3. Todas as coisas em Deus são completadas em 3. Portanto, ele vem primeiro para redimir sua noiva. E escreve 1.
primeiro. Em segundo, escreve 2. Embaixo ele escreve também Cristo vem 3 vezes. Em segundo lugar, ele vem como um rapto para levar sua noiva. Em terceiro lugar, ele escreve 3. Ele vem com sua noiva. E já é para o milênio. Rei e rainha. Isso é quando muitas pessoas estão esperando a vinda. Mas quando ele vier esta vez, ele escreve 2. Dificilmente, ninguém exceto aqueles quem estiverem prontos saberão que ele vem. Ali haverá uma ausência de pessoas. Ele escreve a segunda, ele escreve a vinda do Senhor. Eles não saberão o que terá acontecido com eles, serão levados no momento. Eles desaparecerão, mudados em um momento, em um piscar de olhos. Assim que somente esteja pronto para isso. Será horrível a perda de um ente amado uma manhã. Ninguém poderá encontrá-los. Não será muito mal saber que aconteceu e você perdeu? Assim que se mantenha diante de Deus. Na mensagem, à luz do sétimo selo, pregado em 30 de abril de 1998 em São Luís Potosí, México. Vejam o que diz aqui. Vejam agora, vejam nosso irmão William Souto Santiago. Agora vejam aqui o que nos diz o precursor da vinda de Cristo. No parágrafo 1428, essa luz da tarde, certamente a grande luz virá quando o próprio Jesus será manifesto ali na terra ou em cima nos céus, levando sua noiva. E então o milênio começará. Mas temos um dos tempos mais terríveis pelo qual passar que alguma vez esteve diante dos seres humanos. O irmão William diz agora, veem vocês como a grande luz que virá, será a vinda do Senhor. E essa é a palavra, mas palavra que tem que ser vindicada, ou seja, cumprida em carne humana. Vamos um momentinho aqui na 1428, que foi a que ele citou ali. Essa partezinha que ele leu, e essa luz da tarde, certamente a grande luz virá quando o mesmo Jesus será manifestado aqui na terra, ou em cima nos céus, levando sua noiva, e então o milênio começará. Aí ele escreve os trovões e as pragas, e em cima o milênio, a grande luz. E também do ladinho, a grande luz virá. Mas temos um dos tempos mais terríveis pelo qual passaram uma vez. Estou na 160, parágrafo 1428 dessa citação que ele está lendo ali. E somente estou esperando a hora quando pudermos obter, todos possam obter a oportunidade onde vocês possam sair livres do trabalho e passar uns poucos dias e possamos nos colocar em alguma parte onde eu possa falar sobre essas pragas e coisas que cairão nos últimos dias e juntar ao redor 2 a 3 semanas e reunir isso junto, se o Senhor me permite viver para fazê-lo e me inspira a fazê-lo assim. Vem como essas coisas serão descidas e esses trovões, então vocês descobrirão que esse homem e essas pessoas estiveram sonhando e todas essas coisas ali virá a acontecer. E ele escreve os sonhos que tiveram os entenderá. E escreve quando? Com um sinal de interrogação. E ao ladinho, aqui, escreve carpa. Os trovões revelam as pragas. Aí virá acontecer, notarão que eles revelaram esse grande trovão saindo dos céus. Agora, certamente, todo o grupo de vocês sabem que eu sei o que isso quer dizer, vem, mas somente esperamos até que venha o tempo, vem para isso, e estará mais a tempo. E ele escreve ali os trovões e as pragas. Continua dizendo, agora,
Na última frase onde eu parei, quando ele cita essa citação, eu li completa. Agora vejam vocês como a grande luz que virá será a vinda do Senhor. E essa é a palavra, mais palavra que tem que ser vindicada, ou seja, cumprida em carne humana. E quando a última palavra for vindicada ou for cumprida em carne humana, então virá a ressurreição dos mortos e a transformação de nós, os que vivemos. E essa última palavra que tem que ser vindicada, confirmada, manifestada em carne humana, é a segunda vinda de Cristo. Qual é a palavra que tem que ser vindicada e confirmada, a última? A última palavra que tem que ser confirmada e vindicada, manifestada em carne, é a segunda vinda de Cristo. Agora nós necessitamos compreender este mistério, porque se não compreendemos este mistério, nosso irmão Branham disse que tudo seria tão simples que se não vigiarmos nos passará despercebido e nem perceberemos o cumprimento do sétimo selo, ou seja, o cumprimento da segunda vinda de Cristo, porque o sétimo selo é a segunda vinda de Cristo. Na mensagem, fazendo um serviço a Deus fora de sua vontade, na página 43, diz: nunca vão começar a tratar uma organização, não tentem edificar sobre nenhuma outra coisa, mas mantenham-se humildes diante do Senhor vosso Deus, já que parece que as portas da terra prometida estão para se abrir muito em breve, para que quando a noiva e o noivo tomarem seu lugar no trono, possamos ir com verdadeiro cântico e regozijo. E ele escreve as portas da terra prometida ao sétimo milênio. Vivamos humildes, vivamos amorosamente, amando-nos uns aos outros. Não permitam nenhuma outra coisa entre vocês. Se você vê algo se levantar em seu coração contra alguém, rejeite-o imediatamente. Não permita. E Satanás tentará o melhor que puder para se meter entre vocês. Vem? Não permitam que isso aconteça. Algum indivíduo astuto de língua talvez virá de repente tentando de afastá-los. Vejam como ele chama esses que começam a falar no ouvido e começam a colocar ódio e joio e falar mal de alguma pessoa, de algum ministro ou alguma pessoa. Língua astuta, vem? Você crê que eles podiam persuadir Moisés de sair da presença de Deus, onde ele estava em pé e tinha visto? Não, Senhor. Não tiramos nem acrescentamos. Somente mantenhamos na forma de como o Senhor disse. Nós não queremos uma denominação, não queremos nenhuma organização, não queremos nenhuma malícia, não desejamos nenhum problema. O que queremos é Deus, e Deus é a palavra. Agora inclinemos nossos rostos, diz aí, e ele vai ler: ó Deus, vejo ao redor com o olho espiritual, tento ver o que está acontecendo. Eu vejo tua palavra na forma de como está sendo vindicada, a forma de como foi provada desde 33 anos, aqui embaixo no rio, o que tu disseste, e aqui está. 33 anos depois, e você está fazendo exatamente o que tu disseste. E ele escreve: vejo com o olho espiritual. Senhor, longe esteja de nós tentar fazer algo menos, de tentar fazer algo maior. Simplesmente manter na forma que você fizeste. Simplesmente caminhar humilde e seguir a Ti. Estes são, Senhor, os que Tu deste ao ministério, além de todos aqueles que já dormem através da nação, ao redor do mundo. Os cemitérios aqui são depositários. Há muitos deles que estão esperando. Santos bem-aventurados. Mas, como foi dito, nós, os que estamos vivos, os que ficarmos, não deteremos aqueles que dormem. A trombeta soará, e os mortos em Cristo se levantarão primeiro. Depois nós seremos arrebatados juntamente com eles. Quando a glória de Deus estiver sobre a terra, esconderá a igreja do mundo. Nem sequer
haverá quando se for. E ele escreve, a trombeta soará. Recordem, no princípio, quando eu disse que ali vimos Moisés e Elias pregando a quem seria adotado. Vimos Moisés e Elias a quem foi ressuscitado, ou seja, na ressurreição. E vimos Moisés e Elias. E ali estava pregando quando estava no túmulo, ali que estava vazio, pregando, falando a Maria e as que estavam ali. E também vimos as duas oliveiras, Moisés e Elias. Esses dois varões falando, pregando, nesse tempo de rapto. Pai Deus, guarde estes em tuas mãos. Eles são teus. Oro, Deus, que sempre caminhemos humildes diante de Ti. Não sabemos por quanto mais, não desejamos saber que tanto mais. Isso não é nosso assunto. Isso corresponde a Ti. Não é nossa vontade saber quando será a Tua vinda, mas que nossa vontade, Senhor, é nos manter humildes até quando Tu vieres e caminhar contigo. É o nosso desejo que Tu de vez em quando se dê a Si mesmo a conhecer, Pai, em nosso meio, para que assim possamos ver que ainda estamos caminhando contigo. Perdoe nossos pecados do passado, nos guie e nos proteja de qualquer armadilha que o diabo tente no futuro. Nos dirige e nos guie, ó Deus e Pai nosso. Perdoe nossos pecados e nos ajude a ser teus filhos, já que somos pessoas necessitadas. Somos a rejeição da sociedade deste mundo e das denominações das igrejas. Nós vemos o fim. Te agradecemos pela visita, te agradecemos pela vista espiritual em Tua palavra, para ver o tempo do fim, já que todas essas coisas virão a essa grande destruição do céu. Nos ajude, Senhor, para não estar aqui para aquele dia, sem ter ido à Tua presença, tendo voado para o Teu seio. E sabemos que isso é o rapto. Cure os doentes e os aflitos, Senhor. Oramos para que essa noite nos dê um serviço que não haja em nós nenhuma pessoa debilitada pela Tua presença. Senhor, permita que nossos corações continuem se estabelecendo em Ti. E nós sabemos, Senhor, que o dinheiro, propriedades e coisas do mundo não significam nada, são simplesmente temporárias. Todos eles passarão. Nossos empregos, nossos lugares, nossos amigos, tudo passará, sem importar quão rico ou quão pobre, quão populares ou quão insignificantes sejamos. Tudo desaparecerá. Mas há somente uma coisa ao redor da qual nosso ser está centrado, e isso é Jesus Cristo. Assim que Deus nos permita colocar de lado qualquer coisa que seja secundária e nos aferrar nele. Ele é a palavra. Nos ancorar nele. Ele é a palavra. Conceda, Senhor, a palavra vindicada da hora. A palavra vindicada nos dias de Moisés era Jesus, a palavra vindicada no dia de Isaías, Elias, João e todo o resto era Jesus. E hoje a palavra vindicada é Jesus, o mesmo ontem, hoje e para sempre. E ele faz um desenho das eras e a pirâmide em cima, a pedra angular, e desenha uma estrela de Davi e embaixo uma estrela de Davi na parte da esquina do canto das eras. E escreve, e Jesus foi e será sempre a palavra vindicada. Ou seja, que vejam como ele, ali nessa oração, nos deixa ver muitas coisas importantes e deixemos de lado e coloquemos como coisas secundárias as coisas que sabemos que são temporárias, as coisas que sabemos que não vai nos ajudar para obter essa fé de rapto, mas que nos agarremos dele. E ele é a palavra. Que nos agarremos da palavra vindicada, da hora, do tempo presente no qual estamos vivendo. Continua dizendo nosso irmão William,
que Deus permita a todos os filhos e filhas de Deus ver Elias pela quinta ocasião, abrindo o sétimo selo, assim como vimos abrindo os 6 selos de Apocalipse, que o vejamos no último dia manifestado de novo, abrindo o sétimo selo, que é o selo que faltava para ser aberto. E agora, quando virmos, possamos dizer: o espírito de Elias repousou sobre um homem deste tempo, e possamos assinalar. Portanto, o que Elias começou abrindo os selos e abriu 6 selos, o continuará Elias em sua quinta manifestação, abrindo o 7º selo à igreja do Senhor Jesus Cristo e dando o avivamento do último dia por meio dos 7 trovões de Apocalipse 10, que é a voz de Cristo falando todas essas coisas que em breve devem acontecer, revelando o mistério do 7º selo e assim dando a fé a revelação de rapto, que é a revelação da segunda vinda de Cristo. E recordem que Ele nos disse que essa fé de rapto e o conteúdo desses trovões, que é Apocalipse 10, que é a voz de Cristo falando à sua igreja de uma forma consecutiva, seria numa grande carpa catedral. Recordem que ali ele está falando, nesse momento em que se está vivendo. Continua dizendo, aqui o reverendo William Branham, página 35, dessa mesma mensagem Cisternas Rompidas de Izó. Não é maravilhoso? Ele não é maravilhoso? Nenhuma outra fonte. Não devemos nos contaminar com outras coisas. Nos separamos, deixamos o mundo para trás. Não queremos mais os alhos e cisternas rompidas do Egito. Estamos na jornada com o Senhor Jesus, com essa rocha ferida. Amém. Comendo maná do alto. E ele faz um desenho da pedra angular ali. E comendo alimento de anjos e bebendo da rocha. Não conheço outra fonte, nada a não ser o sangue de Jesus. Inclinemos nossos rostos e aí, novamente, já aí ao final, nessa mensagem para orar para que Deus abençoe muito ricamente cada um de vocês, de modo que sua graça e misericórdia seja com vocês durante a semana que vem, e que se algo acontecesse, que alguém se escorresse, ele escreve dorme ou morre, mas além do véu escreve corpo. Somente recorde que somente são umas poucas horas de sono e descanso até que nos encontremos. Recordem que aqueles que ficam vivos não atrapalharão os que dormem, porque a trombeta de Deus, essa última trombeta, a sexta, já soou. E essa última trombeta, como último selo, será a vinda do Senhor, soará. E os mortos em Cristo se levantarão primeiro. Somente há um descanso até esse momento. E ele escreve ali: sétimo selo é igual à 7ª trombeta, soará a vinda do Senhor, e os mortos ressuscitarão. E também escreve Apocalipse 11, 15 ao 19, a vinda do Senhor. Ou seja, isso é a vinda do Senhor. Continua dizendo, assim como a revelação para a salvação é a revelação da primeira vinda de Cristo como Cordeiro de Deus tirando o pecado do mundo na cruz do Calvário em sua obra de redenção, assim também a fé para ser transformados e raptados e obter o corpo novo é a fé, a revelação da segunda vinda de Cristo como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores em sua obra de reclamação. É essa revelação aqui, no último dia, estará revelando a sua igreja noiva em uma grande carpa catedral. O que ele falou, o que ele disse, é o que está se cumprindo neste tempo final, diante de vossos olhos. Ou seja, o que estamos vendo é o que foi prometido. Não podíamos ver outra coisa, a não ser o que já foi prometido. E como você e eu estamos compreendendo o que Deus está
fazendo, e o recebemos, e cremos, e estamos comendo desse maná escondido? Porque estamos vendo com o olho espiritual. Vejo com o olho espiritual. Esse foi o tema para essa conversa do dia de hoje, que ele nos escreve ali nessa mensagem. Vejo com o olho espiritual. Que Deus continue nos abrindo o entendimento, as Escrituras, para continuar vendo por meio dos nossos olhos espirituais, e Deus continue nos abrindo e ver por meio da Escritura da Palavra toda a promessa que Ele fez à sua igreja. E vejamos também muito em breve os que vão ressuscitar, e nós ao vê-los sermos transformados, e depois de 30, 40 dias ser raptados e estar lá na ceia das bodas do Cordeiro. Foi para mim um privilégio grande poder enviar essa saudação sobre este tema. Vejo com o olho espiritual. Que Deus te abençoe, irmão Miguel. Deus te guarde e continue te usando grandemente nessa gira que está realizando para a bênção de todos os ministros e irmãos de onde fores. E que amanhã Deus te use também grandemente na atividade de amanhã, domingo. Orem muito por essa atividade para que Deus, como sempre, nos dê tudo o que temos que falar na introdução, e também que nos abra o entendimento das Escrituras para compreender tudo o que será falado ali, e também na mensagem que escutaremos no dia de amanhã, que será o mistério do reino de Deus que todos os escolhidos devem conhecer. E qual é o mistério? Que todos os escolhidos devem conhecer o mistério da sua segunda vinda, o mistério da vinda do Filho do Homem com os seus anjos. Conhecendo esse mistério, então conheceremos como é que Deus ia cumprir sua vinda. E isso nos daria, e está nos dando, para depois receber ao final a fé de rapto. Mas temos que receber todo esse conhecimento para obter a fé de rapto que está nos trovões. Que Deus os abençoe e Deus os guarde. Muito obrigado pela vossa amável atenção. Vejo com olho espiritual.